Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Aqui tá tudo bem. E eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá me acompanhar para mais uns capítulos aí desse livro. E vamos ver, né, o que vai acontecer nessas histórias. E continue me acompanhando, se inscrevendo, tá? Muito obrigada. Do lado de dentro, cercadas pelas barricadas de arame farpado, 230 mil pessoas passaram a conviver em condições ultrajantes, em prédios situados em ruas de terra ou paralelepípedos. Os apartamentos sem janelas obrigaram comunidades inteiras. O ar irrespirável fedia a esgoto e gente podre, viva e morta. Os habitantes do gueto, em farrapos, pareciam catatônicos demais para se importar com a aparência. A pele flácida ficava pendurada nos ossos como um tecido, e muitos estavam tão magros e frágeis que davam a impressão de que saíram voando ao mais leve vento. Quem estava lá havia mais tempo estava pior, conta Sala. Estavam subnutridos e inchados pela fome. Mal conseguiam andar e tinham o rosto amarelo e murcho. Uma barbaridade. 3 passarelas de madeiras cruzavam as principais ruas do gueto, proibidas para não-arianos, e os bondes passavam por debaixo dela. Mas os passageiros não tinham permissão para desembarcar, podendo apenas observar impotentes à medida que as condições do gueto pioravam. Acostumados com cores e brilhos, se deparavam agora com seres sombrios e tons monocromáticos, como se o próprio pigmento da vida tivesse sido descolorido pela fome e pelo frio. Como em quase todo o gueto criado, os nazistas faziam os judeus pagarem pelo próprio sustento. Portanto, o principal propósito passou a ser o trabalho da indústria em troca de uma chance de viver. Havia mais de 100 fábricas por trás das cercas que contornavam o perímetro. Qualquer pessoa com idade entre 10 e 65 era obrigada a trabalhar. Todos os dias ouviam-se anúncios nos altos-falantes do maior espaço aberto do gueto, o pátio do corpo de bombeiros, a rua, informando os recém-chegados aonde ir antes de tocar o apito da fábrica. Os nazistas criaram um vale judeu de aproximadamente 30 pfennig por dia por pessoa, para comprar rações de aproximadamente 30 subsistência nas cozinhas comunitárias. Por isso, cada residente tinha que trabalhar para pagar o empréstimo. Herschel e a família foram imediatamente contratados, conduzindo artigos básicos para a máquina de guerra alemã, incluindo tecidos, sapato, mochilas, celas, cinto e uniformes. Em troca, os nazistas ofereciam o mínimo de comida necessário para que as pessoas sobrevivessem, o que nem sempre acontecia, e alguns serviços básicos. Após completar metade do turno, os trabalhadores tinham direito a um prato de sopa ou água suja, com um pedaço de pão. Toda semana, formavam filas para ver se arrumavam porções extras de beterraba, batata, repolho, cevada ou cebola. Dependendo do que havia, quando as autoridades estavam de bom humor, ofereciam salsichas de procedência duvidosa, margarinas, farinhas, mel artificial ou pequenos pedaços de peixe, com um cheiro terrível, para o mês inteiro. Às vezes chegava leite, mas
no verão estragava logo, assim como qualquer produto fresco. Cada um decidia como administrar sua comida durante a semana. Havia a possibilidade de trocar sapatos, roupas, cigarros, livros ou outros bens preciosos por algum item extra, como folhas de rabanetes para dar uma melhorada na sopa, ou raízes, normalmente servidas aos animais. Shaya, Shaya, o pai de Rasher, fumante inveterado, passou a trocar comida por cigarro e começou a desaparecer dentro das ruas. O que Rasher e a família mais se lembram em relação ao gueto é de trabalhar o tempo todo e esperar sempre com fome. Seus olhos começaram a afundar no rosto e os ossos do quadril a aparecer. Os cintos eram apertados e logo precisavam de novos furos. As roupas, aos poucos, peças de roupas que a família tinha logo ficaram surradas e sujas de graxa. A barriga doía e as pernas pesavam. Como em Varsóvia, só o mercado negro sustentava as pessoas, uma vez que a ponto de distribuir o depósito de batata eram alvos de corrupção e roubo. Fraude conhecida por todos. Centenas de pessoas sofriam de abscessos purulentos ou inchaço nos pés, nas pernas e no corpo. Tudo decorrente da destruição. Algumas pessoas mal conseguiam andar porque enchiam a barriga vazia de água. Lembra Sal. Um dia meus pés não me sustentaram, então minha mãe me deu um óleo escuro com açúcar mascavo como uma espécie de vitamina. Não sei como, mas funcionou. Estima-se que 20% da população do gueto tinha morrido de exaustão, inanição ou doença. Nos rigorosos invernos, as pessoas congelavam na cama, vindo a falecer de hipotermia. Alguns se suicidaram pulando pela janela, tomando veneno ou se enforcando para evitar o inevitável. Alguns adultos mataram próprios filhos e depois se mataram. Outros morreram na cerca, correndo em direção às barricadas, confiantes que uma bala nazista apreciaria seu fim. Mais tarde, nos campos, os prisioneiros mais desesperados passaram a recorrer a este método de suicídio, lançando-se sobre as cercas elétricas para morrer mais rápido. Mordechai Schein, um comerciante polonês de 63 anos e sem filhos, havia sido nomeado o judeu mais velho pelos nazistas, assim como em Varsóvia. Foi encarregado do dia a dia do gueto, que administrava de seu escritório na praça. Uma de suas funções era decidir o destino de cada homem, mulher e criança. Ex-fabricante Tex e diretor de um orfanato, se tornaria uma figura controversa, considerado herói e traidor por ter resolvido colaborar com os nazistas. De cabelos brancos e olhos azuis, acreditava que, utilizando as habilidades de negociação que aperfeiçoará como diretor do maior orfanato da cidade, poderia ajudar a salvar os judeus negociando sua moeda. Os trabalhadores qualificados com o lema "Nosso único caminho é o trabalho". Ele dizia que se conseguisse manter o gueto produtivo, os nazistas não se dariam ao luxo de descartar aquela valiosa mão de obra. Foi uma conquista que, segundo alguns, garantiu sua sobrevivência 2 anos após a destruição do gueto em Varsóvia e dos outros guetos. Mas Hunkoski também criou uma estrutura de classe bem definida dentro do gueto, beneficiando grande parte da elite dominante associada ao homem conhecido como o mais velho. Homens e mulheres que ajudavam a enganar
e explorar seus companheiros judeus viviam em apartamentos confortáveis, tomando vodka e comendo a comida dos outros. Alguns tinham até duchas isoladas, casas de verão no antigo distrito de lotes cultiváveis de Marins. Contratavam professores de música e hebraico para os filhos. Gozavam de luxo como água quente e sabão. Recebiam produtos de fora. Chegavam a frequentar concertos e bailes, enquanto o resto da população vivia em barracões, coçando casca de ferida. No inverno, quando só os dispensários de sopa e padarias tinham combustíveis para acender o fogo, a elite esbanjava combustível, enquanto o resto da população precisava correr atrás de carvão ou desmantelar construções abandonadas para construir seus abrigos. Rashid e os 8 familiares remanescentes dividindo o mesmo quarto num apartamento privilegiado de uma área batizada no centro do gueto estavam melhor do que muitos. Mesmo assim, dormiam um ao lado do outro com colchões jogados no chão, tanto para se aquecerem quanto para a falta de espaço. Barry, o irmão de Rush, que logo se iniciou, havia sido pego para trabalhar duro por conta de sua força e juventude. Estava alojado em algum outro lugar. A família recebia sua cota semanal de pão de um armazém local. Quem ia buscá-lo era o filho mais novo, Eric, mandado na esperança de que o dono do armazém ficasse com pena do menino e lhe desse mais um pouco. Quando Eric finalmente voltava com o tão ansioso alimento, Faga o fatiava em 9 pedaços, sempre dando o maior para o marido, pois ele era o rei da casa. À noite, quando os membros mais velhos da família voltavam do trabalho, Fraga servia da sopa que tinha em casa. Às vezes recebiam batatas, embora a maioria no inverno viesse congelada. É tão pobre que eles precisavam enterrá-los para não envenenar ninguém. Em outras ocasiões, recebiam nabo na cesta básica, que vinha uma imitação de café instantâneo que Fábrica misturava com um pouco d'água, formando bolinhos para ajudar a encher a barriga dos filhos. O cheiro de café ficaria para sempre gravado na memória de Reich e de suas irmãs. Mesmo com fome, mesmo com fome, a gente tentava não perder a alegria, disse Sala. Ainda achávamos que o dia em que tudo mudaria estava próximo. Um homem extremamente prático e criativo. Trabalhava o dia inteiro numa fábrica e depois utilizava suas habilidades em casa. Separou um canto do quarto com uma divisória para que quisesse ter privacidade. Consertava os sapatos dos filhos, faziam prateleiras e sabe-se lá como conseguiam eletricidade para que eles fizessem luz elétrica e energia para a máquina de costura na sala. Uma talentosa costureira que fabricava roupas e chapéus para os alemães. Após seu turno numa fábrica mal iluminada, ela voltava para casa caminhando com os pés e os olhos cansados. Tomava uma sopa e dava início à confecção de peças de roupa, que trocava por comida com uma família de classe dominante. Meu trabalho era fazer roupas femininas elegantes, que eram enviadas para a Alemanha. Conta Sal. Às vezes os alemães vinham me ver modelar. Depois, em casa, eu tinha que criar do nada. Lembro de uma ocasião em que tinha um monte de pano verde. A necessidade de trabalhar não era só para conseguir comida, mas para escapar da constante ameaça de reassentamento em campos de trabalho, que começavam em janeiro de 1942.
Antes de Rush e a família aumentarem o número de pessoas no gueto, judeus e ciganos romanos de toda a Europa ocupada começaram a ser enviados para Lodz no final de 1941. E Hancock, junto com o seu comitê de reassentamento, era responsável pela deportação de 1.000 pessoas por dia para criar espaço no gueto. Se os idosos não trabalhavam o suficiente para satisfazer as cotas, os nazistas faziam com que as esposas e filhos fossem substituídos, com a obrigação de entregar pessoas de seu próprio povo. Estava diante de um dilema moral monstruoso, mas não tinha outra alternativa senão obedecer. Caso resolvesse se rebelar, aqueles sujeitos determinados a destruir judeus simplesmente o substituíram por alguém que fizesse o que eles mandavam. Tinha esperança de, a menos, reduzir o número de perdas. Com o início das novas deportações, a polícia alemã, acompanhada da ex-polícia do gueto, rondava as ruas em busca de carne fresca. Salvas de tiros significavam que alguém tinha sido executado por tentar resistir durante as rondas. Uma vez selecionados novos nomes a serem deportados, homens de uniforme chegavam em caminhões e cercavam o prédio. Em seguida, colocavam todo mundo para fora, alguns de pijama. Se os moradores não quisessem abrir por livre e espontânea vontade, a porta era arrombada. Quem tinha a infelicidade de estar na lista era inicialmente encarcerado na prisão do gueto, localizada na rua Cesarnek, e depois conduzido de bonde às estações rodoviárias em Marizim, fora do perímetro do gueto. Cerca de 200.000 judeus passaram pela chamada plataforma de carga de Radex durante a guerra, enquanto estavam na rua. Ainda havia esperança. Naquelas poucas horas, ou às vezes dias, os familiares corriam desesperadamente pelo gueto em busca de um contato, uma pessoa influente que pudesse, por meio de súplicas ou suborno, tirar seus entes queridos das listas de deportação. Invariavelmente fracassavam, mas mesmo que conseguissem outra pessoa, teria que ser colocado no lugar para completar a cota do que ficou conhecido eufemisticamente como ida para a frigideira. Embora houvesse tréguas ocasionais nas rondas, todo mundo do gueto vivia com medo constante de ser deportado e morrer. A esperança da família de Rasher esfumaçava-se. Seu único foco passou a ser sobreviver o máximo possível e proteger a quem amava. Temendo perder parte da família ou a família inteira naquelas seleções aleatórias, fez algo prático para protegê-los. O homem, o inventor nato, segundo os filhos, estendeu a divisão do quarto até a outra parede, dividindo o quarto em dois, e construiu um armário de madeira que ficou encostado na divisória. Em seguida, abriu uma porta secreta na parte de baixo do armário, por onde famílias poderiam passar agachadas sempre que houvesse aproximação de polícias ou da SS. O espaço era mínimo, mas cabia todo mundo. Lembra a sala? Quem entrasse pensaria que o quarto estaria vazio. Meu pai chegou a pendurar quadros na divisão para que ela parecesse uma parede sólida. Com a retomada das deportações do gueto, em setembro de 1942, o plano do esconderijo secreto foi providencial. O som dos caminhões e dos coturnos anunciava a chegada de novos grupos de guardas, que levavam os vizinhos
sabe-se lá para onde. Toda vez a família Abranche esqueiravam-se pelas pequenas portas do armário e se apertavam do outro lado, tentando ignorar os berros das mulheres que imploravam e começavam a gritar para o mundo. Fora de casa, Fora de casa, eles selecionavam pessoas. Levavam de 50 a 60 por vez. Em mais de em mais de um ônibus, conta a Sala. Isso acontecia várias vezes. A família restava despedir silenciosamente de amigos e de vizinhos perdidos para sempre. Ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo. Além das barricadas, não podia imaginar o que seria feito dos familiares que haviam sido levados. Em quarentena, sem nenhuma notícia de fora, não havia como saber que a única escolha era entre os ser morto com um tiro ou por asfixia, com os monóxido de carbono em chama, escondida nas rachaduras de alguns vagões de gado que voltavam do leste. Foram encontradas anotações secretas iludindo os horrores vividos e recomendando aos companheiros judeus que não embarcassem nos trens. As vestes e os pertences pessoais dos deportados e de toda a Europa sob ocupação também eram enviados de volta ao gueto para serem reciclados. E algumas roupas traziam o nome de pessoas conhecidas. Os judeus começaram a desconfiar do pior, passando a acreditar no que diziam a respeito do verdadeiro significado de frigideira. Tremendo uma retaliação nacional, não, temendo uma retaliação nazista se não atingisse suas cotas, e seus representantes tentavam tranquilizar o povo, afirmando que os deportados seriam bem tratados nos novos campos, recebendo permissão para continuar junto da família. Ajudariam nos esforços de guerra e teriam melhores condições de vida nos barracões militares. Essa era a promessa. Com as deportações continuavam e nenhum deportado jamais volta para dar notícia. Quase ninguém acreditou. No final, seu plano mestre fracassará. A ideia tinha sido criar um campo de trabalho modelo, com escolas, polícias, corpos de bombeiro, hospitais próprios, dentro de uma comunidade em que ele era o governante supremo, chegando a celebrar casamentos, mas sua autoridade começou a ser questionada. Além da deportação de milhares de pessoas, os nazistas não forneciam comida suficiente em troca da produção do gueto. No desespero para deter um número cada vez maior de greve e protestos realizados pela população faminta e furiosa. Runcoski se tornou ainda mais ditatorial, ameaçando prender quem trabalhasse o bom funcionamento do gueto. Determinados a aniquilar os judeus os mais rápidos possível, os nazistas quebraram o acordo que tinham feito com Runcoski, exigindo cada vez mais deportações, até chegarem a uma existência ainda mais cruel. Exigindo cada vez mais deportações, até chegarem a uma exigência ainda mais cruel. Todas as crianças de menor de 10 anos e todos os adultos de mais de 65 anos deveriam ser deportados. Foram 3.000 pessoas por dia, durante 8 dias.
só se salvaram graças ao esconderijo. No dia 5 de setembro de 1942, a partir das 5 da tarde, teve início ao índice, um grande toque de recolher. Durante aquela semana, mais de 20.000 pessoas foram levadas. Poucas famílias permaneceram incolumes. Depois de vários dias tentando, em vão, negociar com seus superiores a revogação da ordem, ou pelo menos a redução das cotas, que se orgulhava no amor que tinha por crianças, finalmente aceitou o fato de que jamais conseguiria desudiar os nazistas dos seus planos. Arrasado, tendo que dar o braço a torcer, convocou seu povo ao pátio do Corpo de Bombeiros, um dia antes do grande toque de recolher. Naquela tarde úmida do outono, ele respirou fundo e anunciou à multidão: uma catástrofe acaba de abater-se sobre o gueto. Eles estão pedindo para entregarmos nosso bem mais precioso, as crianças e os idosos. Jamais pensei que seria obrigado a levar um sacrifício ao altar com minhas próprias mãos. Não tenho outra saída a não ser esticar os braços e implorar: irmãos e irmãs, entreguem-nos a mim. Pais e mães, entreguem-nos seus filhos. Em meio aos gritos de desespero e pranto, Hancock diz à sua gente que só conseguiria negociar uma redução na demanda original de 24.000 pessoas, além da preservação das crianças com mais de 10 anos, alegando que possuía somente 13.000 pessoas dentro da faixa etária requisitada, de modo que o resto teria que ser arrumado em outro lugar. Hancock aceitara e entrega os doentes para salvar os saudáveis. Se ele pudesse, as deportações, elas seriam realizadas à força. A irmã mais nova de Rusher, Maniúcia, tinha 11 anos, safando-se graças ao edito impossível. Isso não diminuía, porém, o horror do que havia sido decretado ou a maneira como a operação foi realizada. Rusher diz: achávamos que eles estivessem mandando as pessoas para campos de trabalho, até começarem a levar as crianças e os doentes dos hospitais. Nesse momento, entendemos que as pessoas estavam sendo mortas. Quando vimos crianças sendo jogadas pela janela nos caminhões, percebemos que estava acontecendo algo muito grave. Já exauridos por conta das condições de vida que eram obrigadas a levar, algumas pessoas enlouqueceram ao perder os filhos que lutaram tanto para proteger. Dizem que algumas mulheres chegaram a asfixiar os filhos para não entregá-los aos nazistas, que rondavam as ruas com cães e armas. Sala conta: íamos para o nosso esconderijo quando ouvimos os alemães procurando pessoas e ficávamos lá até que fosse seguro a sair. Depois de 1 hora ou mais, quando tudo já estava tranquilo novamente, eles saíam do esconderijo e andavam pelo prédio para verificar quem havia sido levado. A porta de um apartamento arrombado significava que aquele vizinho não voltaria mais. Não havia problema, então, em pegar comida ou qualquer outros itens que lhe fossem úteis. Foi assim que conseguimos sobreviver durante aquelas semanas. Pegávamos as comidas e comíamos como animais. Nem parecíamos humanos. Os prisioneiros de Londres continuaram a viver assim, um dia de cada vez, minuto a minuto, refeição a refeição. Os poloneses, ou as moedas conhecida como rank ou shank,
em ilusão a Shainkunk, perderam o valor ante a valorização da única moeda vigente, a comida. A entrega dos alimentos continuava imprevisíveis, sobretudo porque os nazistas restringiam as entregas quando havia uma deportação iminente, para evitar qualquer resistência. Eles então ofereciam refeições gratuitas a quem se voluntariasse a ser transferido. Para quem ficava, o número de calorias diárias diminuía em 2/3. Um momento de crescente corrupção, com desvio ilegal de grande parte dos mantimentos. As pessoas mais afetadas pela destruição, geralmente descalças e em farrapos, com o corpo deformados pela fome, ficaram conhecidas como ampulhetas humanas. Esses seres cadavéricos, com a barriga e as pernas inchadas, os olhos ardendo de febre, muitas vezes não conseguiam levantar da cama e morriam em poucos dias. Vou parar por aqui, tá, gente? Obrigada por estarem me acompanhando aí, tá? Eu só tenho que agradecer, né, gente? E vamos lá, né, nessa luta, né? Um dia a gente termina esse livro, né? Um beijo.